meus consagrados, como vocês estão no dia de hoje? Já lavaram a porra da louça na pia? Já limparam a casa e já arrumaram o quarto? Hoje vamos falar sobre um anime de comédia que me surpreendeu positivamente porque ela mistura dois mundos completamente diferentes. Hoje vamos falar sobre Tatsu Imortal. Tatsu Imortal, lido como Goshuku Fudo em japonês, é um mangá escrito por Kousuke Ono em 2018, que teve a sua adaptação realizada para animação em 2020 pela Nippon TV, e mais adiante a Netflix adaptou a primeira temporada entre abril e outubro de 2021 e teve a segunda temporada em janeiro desse ano. Tatsu Imortal conta a história de Tatsu Imortal, um ex-chefe da Yakuza japonesa que se aposenta para virar dono de casa e dar suporte à sua esposa Miko. Então, basicamente, os pequenos capítulos são para mostrar como um ex-yakuza lida com as situações domésticas do dia a dia, o que para nós seria simples. Pro Tatsu, além de ser mais simples ainda, porque o maluco é simplesmente o rei dos donos de casa, né? Já que é para ser chefe, vamos ser chefe da porra toda. E isso acaba se tornando cômico, porque ele é intimidador até com aspirador de pó. Mas então, logicamente, sobre o que a gente vai tratar hoje, o tema não poderia ser outro senão a origem da louça no Japão. Brincadeiras à parte, você sabe o que é Yakuza e como ela começou? O nome Yakuza é a junção de Yakuza, que é o 893. Só que o 893 é um jogo de carta japonês que se assemelha muito ao Blackjack, ou ao nosso 21 no caso, né? São parecidos, mas não são exatamente a mesma coisa, mas é por aí. É considerada a pior mão possível. Então, como o nome é associado a algo não muito bom, tipo acordar 20 minutos antes do seu despertador tocar, porque você não sabe se vale a pena, né, dormir de novo, mas tu já perdeu 20 minutos de sono, os membros da Yakuza se chamam de Nininku Dantai, ou a organização cavalheiresca. Também é chamada de Gokudo, além de chamada de Biryokudan, ou grupo de violência pela polícia e imprensa japonesas. A Yakuza dizem que tem sua origem lá em meados do período Edo, lá no século 17. Os Tekiya, ou os mascates, eles eram considerados uma das classes sociais mais baixas do Japão. Então eles começaram a formar certos grupos que geralmente suas atividades eram, né, tipo de alocação de barracas em festivais, ou às vezes mesmo fazer a proteção desses comerciantes nesses locais. Então o governo Edo, posteriormente reconheceu esses grupos Tekiya e deu permissão ao Oyabun, o líder do grupo, a utilizar uma wakizashi, ou seja, ele era uma espada curta japonesa, já que a katana ainda era de uso exclusivo da alta classe japonesa e dos samurais. Já a classe dos apostadores, os Bakuto, eles eram uma classe social ainda mais baixa, tendo em vista que as apostas, né, elas eram ilegais no Japão. E geralmente essas casas de apostas, elas surgiam em templos abandonados ou em santuários na periferia, onde, né, se tinha muitas apostas e muita agiotagem. E boa parte da má imagem da Yakuza vem dos Bakuto, né? No início, os Bakuto, eles eram geralmente formados, né, por largados e pelados, não, brincadeira, largados e delinquentes, né, que eles atuavam como uma espécie de Shopee do mal, tentando extorquir, né, o dinheiro dos consumidores com produtos defeituosos ou produtos falsificados. E além disso, muitos grupos da Yakuza atuais ainda usam rituais de iniciação Bakuto ou Tekiya, mostrando a presença, né, das origens da Yakuza até hoje nas suas tradições. Já a organização estrutural de hierarquia da Yakuza, ela funciona como um modelo tradicional de Oyabun Kobun, onde o Oyabun, pai adotivo, ele recebe o Kobun, filho adotivo, e esse jura lealdade ao Oyabun. E posteriormente, o código Jinji, justiça e dever, foi incorporado nas raízes, onde a lealdade e o respeito acabaram se tornando um estilo de vida dos membros da Yakuza. O ritual é feito pelo compartilhamento de um copo de sake único do Oyabun com o seu subordinado. Ao longo dessa história, a Yakuza passou por várias adaptações, porém a sua estrutura organizacional ainda é complexa. Só que antes eu vou falar um adendo. Uma coisa que a gente pode reparar em Tatsu é esse respeito pelo chefe das estruturas, né? Seja com a sua própria esposa Miko, né? Ou com seus antigos chefes na Yakuza, com quem ele não tem relação, ou até mesmo com a chefa da Liga das Senhoras. Então, por mais que o Tatsu seja até certo ponto, né, intimidador, até com uma vassoura, ele sempre demonstra a questão do respeito, né, e da honra seguido no código Jinji em praticamente todas as suas ações dentro da história de Tatsu, né. Agora, voltando para a hierarquia da Yakuza, como já dizemos, ela é liderada pelo Oyabun. Muitas vezes, né, os membros da Yakuza, elas cortam relações até com os próprios membros da família e depositam a sua lealdade no seu Oyabun e aos seus superiores hierárquicos dentro da Yakuza. Muitas vezes, dentro dos próprios grupos
grupos da Yakuza, dentro das suas organizações, suas estruturas, eles se tratam com pronome de família dentro da organização. Há um chefe geral do sindicato, o Kumicho, e diretamente abaixo deles estão os Saikyo-Komon, os conselheiros sêniores e os Sohonbutsu, chefes de sede. A segunda linha de comando é o Akagashira, que ele governa algumas gangues, ele comanda algumas gangues em uma certa região, e com a ajuda de um Fuku-Honbushu, e o Fuku-Honbushu também é ele próprio responsável por algumas dessas pequenas gangues. E as próprias gangues regionais também têm o seu próprio governador, ou seu próprio chefe local, que são os Sate. Cada conexão entre os membros é ranqueada por uma hierarquia de Sakazuki, ou compartilhamento de sake. O Kumicho está no topo e controla vários Saikyo-Komon, conselheiro sênior. O Saikyo-Komon controla seus próprios subordinados em diferentes áreas ou cidades. Outros estão abaixo deles, incluindo subchefes, conselheiros, contadores e executores. Aqueles que receberam sake de um Oyabun são parte da respectiva família, e ranqueados em termos de irmão mais velho ou irmão mais novo. No entanto, cada Kobun, por sua vez, pode oferecer o Sakazuki como Oyabun para seus subordinados, né? E como se fosse se tornar uma organização afiliada de uma certa forma, que pode, por sua vez, formar organizações de nível inferior. A Yakuza, na maior parte, é formada por homens machistas, sendo poucas mulheres. Essas geralmente são tratadas por Nesan, ou irmã mais velha. Mas o que acontece se um membro da Yakuza fizer uma cagada na corporação? Atualmente, as penalidades envolvem mais, né, perda de dinheiro, terras ou punições assim que elas não envolvam coisas físicas, né? Mas até um certo ponto, no começo era comum um ritual chamado Yubitsumi, ou seja, o ritual Yubitsumi ele consistia em progressivamente, começando pela ponta mínima do dedo da mão esquerda e indo até, né, os outros dedos, a retirada da ponta do dedo, a retirada dessa parte dessa ponta do dedo, igual fatiar tomate, como uma penitência ou até mesmo um pedido de desculpas para provação de lealdade. Um subchefe, por exemplo, ele podia se oferecer para passar por esse ritual para, tipo, livrar a pele de um subordinado seu, evitar que ele sofresse mais retaliações, por exemplo, e ele acaba assumindo o lugar do seu subordinado. Esse ritual é feito porque os 3 dedos menores são os dedos que dão força para que os espadachins eles manejem as suas espadas com eficiência, ou até mesmo para auxiliar na precisão com as pistolas. Ou seja, com esse ritual, o indivíduo ele acaba se enfraquecendo e se tornando mais dependente do seu chefe para sua proteção. Outra coisa bem comum entre os membros da Yakuza são as tatuagens. E geralmente elas são tatuagens bem extensas, né? Alguns têm até tatuagem na piroca. Essas tatuagens, chamadas de irezumi no Japão, elas são feitas de forma manual, não são com agulhas elétricas, elas são feitas com agulhas feitas de bambu ou aço geralmente. E essas tatuagens elas podem levar até anos para ficarem completas. E é por isso que o nosso querido Tatsu ele é coberto de tatuagens, afinal o cara é o Tatsu imortal. O cara é pica. Não. O cara é foda, mano. Mas então no que a Yakuza está envolvida, afinal? A Yakuza ela é composta por vários grupos. Alguns grupos, como o Yamaguchi-gumi, ele proíbe os seus membros de participarem de esquemas de tráfico de drogas, por exemplo. Já alguns sindicatos, como os Dojinkai, eles se envolvem bastante com isso. Só que em linhas gerais, a Yakuza ela atua em vários segmentos, desde às vezes até especulações e ações no mercado imobiliário, como por exemplo, convencer donos de propriedades pequenas a venderem suas terras para uma grande organização com seus grandes projetos arquitetônicos. E geralmente os seus membros são acionistas dessas incorporadoras. Nunca vi isso no Brasil. Ou eles compram ações tipo de grandes empresas para poder participar das reuniões de acionistas e meio de certa forma dar uma pressionada nos acionistas minoritários pelo simples fato de que a Yakuza está lá, né, como acionista. Então eles fazem certas pressões de certa forma. E até compra de grandes ações de grandes empresas pela Yakuza se tem notícia. Como por exemplo, o Oyabun de um grupo bem conhecido da Yakuza, ela comprou ações da Tokyo Kyuku Electric Railway por 255 milhões de dólares. Se fosse o Silvio Santos, pagarei barras de ouro. Oi! Outro segmento no qual a Yakuza está envolvida, infelizmente, é no tráfico de mulheres. Eles se alocam em locais como as Filipinas, no leste europeu ou, né, o sudoeste asiático, prometendo para as mulheres uma vida nova, onde elas vão receber mais dinheiro e no final das contas, né, elas acabam tendo que trabalhar ou como prostitutas ou como strippers dentro de grandes clubes japoneses controlados pela Yakuza. Já os crimes de gangues comuns, como roubos, por exemplo, eles já não estão tão presentes dentro da Yakuza. Vou dar um exemplo disso aqui em Kobe, que é uma das regiões onde a presença da Yamaguchi
Megumi é mais forte, é um lugar que ela é mais seguro com relação a esse tipo de crimes, porque essas gangues de rua, elas têm medo de chamar a atenção da Yakuza de certa forma, então eles evitam atacar essa região e fazer esse tipo de crime. Mas já existem vários relatos de prisões de membros da Yakuza relacionados a tráfico de drogas, a contrabando de armas, por exemplo. Até em comércio de pornografia, como o X9 da máfia italo-americana Mickey Zaffarano dedurou os membros da Yakuza, já aconteceu. Porém, nem só de má imagem vive a Yakuza. Naquele desastre onde teve o terremoto e o tsunami lá em Tokuhu em 11 de março de 2011, a Yakuza ela enviou centenas de caminhões com suprimentos, como cobertores, água, comida, material sanitizante e etc, para o auxílio dos desabrigados nessas regiões. Assim, não é como se uma ação justificasse todas as ações ruins da Yakuza, né? Esse negócio de rouba mais faz é algo meio novo pra mim, assim. Uma curiosidade interessante é que apesar da Yakuza ter pouquíssimas mulheres, uma vez uma mulher entrou na Yakuza para fotografar as mulheres da Yakuza. Confuso, não? Eu explico. A fotógrafa francesa Chloé Jaffé, após ter ido algumas vezes pro Japão e depois de ter lido um livro que era uma autobiografia chamado de Yakuza Moon, de Shoko Tendo, que contava a história da dificuldade de uma mulher sendo filha de um gangster japonês da Yakuza, ela acabou, foi pro Japão, ficou fascinada pela cultura, começou a consumir bastante, ver vídeos de samurais, filmes de samurais, consumir bastante a cultura, e uma coisa que chamou muita atenção dela foi a própria Yakuza. Então ela pensou, devem existir mulheres na Yakuza, porém não se fala muito sobre elas. E ela chegou à conclusão de, como fotógrafa, ela precisava fazer uma obra visual com essas mulheres. Então, no começo ela conseguiu um emprego de anfitriã em um cabaré japonês, que seria como se fosse um papel de uma geisha moderna, por assim dizer. E conforme encontros e desencontros foram acontecendo, ela acabou entrando cada vez mais dentro da organização da Yakuza, e ela conseguiu, depois de, no decorrer de 15 anos, ela conseguiu fazer com que seu projeto desse certo. Então, para quem se interessou por essa história, eu vou deixar o link que conta com mais detalhes de como isso aconteceu na descrição desse vídeo, para que vocês consumam um material um pouquinho diferente também, um material um pouquinho mais acadêmico, por assim dizer. Bom, agora eu vou entrar com a minha humilde opinião sobre Tatsu Imortal. O Tatsu, pra mim, é um excelente método de descontração. O anime ele é focado em comédia, afinal, ele é um ex-yakuza fudido com várias habilidades de assassinato que vira dono de casa. Então são dois mundos completamente diferentes que se chocam. Então ele sempre procura, trazer o máximo de eficiência no jeito de cuidar, das coisas da casa, sempre com honra, respeito, assim como os membros da Yakuza fazem, ou fariam, ou ainda fazem durante, a sua trajetória dentro da Yakuza. São vários mini capítulos de 2 a 3 minutos, cada um, com uma situação doméstica na vizinhança diferente um do outro. E assim, pra quem quer uma comédia assim que é bem simples, é bem feitinha e é bem gostosa de assistir, eu recomendo bastante assistam Tatsu Imortal, porque tem bastante, conflito de imagens entre o que é um Yakuza e o que é um dono de casa, Então, meus consagrados, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito de entender qual é o contexto, do vídeo do que poderia ser o Tatsu antes dele virar esse maridão generoso e intimidador para Miko. Pra vocês terem uma noção, até de Polycure ele já se fantasiou por causa dela. Então, com a precisão afiada do Tatsu para fazer comida, senta o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho pra não deixar de perder os próximos conteúdos, pra ficar de olho quando vai lançar vídeo novo, sempre quarta e sábado, meio-dia. Compartilha pros teus amigos, pra tua família, pro teu oiabum, mas sempre com respeito, viu? Bom, meus consagrados, então é isso. Até o próximo vídeo.